Boa noite, meu nome é Jéssica e espero que todos estejam bem. O nosso grupo vai fazer uma apresentação referente ao texto Concepções sobre desenvolvimento infantil na perspectiva de educadoras em creches públicas e particulares. Esse estudo foi realizado a partir da perspectiva de 24 educadoras, onde entendem que o desenvolvimento do indivíduo resulta em um processo dialógico, dinâmico, histórico-cultural, ou seja, preparando a criança através de trocas sociais, para assim acontecer novas formas de conhecimento. Para isso tudo, também foi considerado contribuições da teoria sócio-histórica de Vygotsky, que, como já se conhece, defende a compreensão do ser humano como um ser ativo, onde o desenvolvimento é constituído mediante interações entre aspectos biológicos e também sociais. Sendo assim, é importante como futuros educadores entender como acontece o desenvolvimento infantil, podendo assim compreender as crianças e também como lidar com esse processo. Para isso tudo, também foi considerada contribuições de teoria que serão abordadas brevemente durante a apresentação. Boa noite, meu nome é Regiane. Vou falar sobre o desenvolvimento infantil, em alguns aspectos que podem mediar, influenciar no desenvolvimento, influências sobre ações dos pais em relação aos filhos, o meio cultural e o papel dos aspectos sociais e históricos. De acordo com as pesquisas, o temperamento da criança está relacionado com partes culturais e, neste modo, avaliando o comportamento e as crenças vivenciadas, experiências ao longo das suas vidas. Os educadores da creche estudam concepções da infância para compreender a qualidade e suas práticas nas promoções do desenvolvimento. As profissionais, apesar de valorizar o papel do pai e da mãe, em particular, tendem a considerar a influência materna negativa. Então, desta forma, vamos a condições favoráveis e desafiantes para o desenvolvimento global da criança. Com estudos realizados, vemos o cuidado da educação infantil deve se pautar na unificação de atividade de cuidar e educar, que tem a criança como protagonista de todo o seu processo de desenvolvimento. Oi, boa noite. Meu nome é Elieusa e eu vou falar um pouco sobre o estudo. O estudo corresponde a uma entrevista feita com 24 educadoras que acompanhavam crianças com idade entre 24 e 30 meses em creches públicas e particulares, sobre o entendimento da temática abordada. Foi feito um questionário sociodemográfico perguntando a idade, a escolaridade das educadoras, com algumas perguntas. O que é desenvolvimento infantil? Quais os aspectos que você considera que favorece o desenvolvimento infantil? E quais os aspectos que você considera que pode prejudicar o desenvolvimento delas? Para você, como é que o educador pode contribuir para o desenvolvimento das crianças que frequentam a creche? Essas perguntas foi produzida em Campina Grande, na Paraíba. As educadoras foram divididas em 12 grupos, em 2 grupos de 12, creches públicas e 12 creches particulares. Resultados e discussões. Os resultados e discussões vieram a partir das entrevistas semi-estruturadas, a partir das respostas que chegou à observação de 3 classes temáticas: concepções das educadoras sobre o desenvolvimento infantil,
A partir das falas das educadoras, conseguimos observar que as suas concepções estão baseadas nos princípios de ensino-aprendizagem de Piaget, com influência também de Vygotsky. Concepções das educadoras sobre os aspectos favoráveis e desfavoráveis à promoção do desenvolvimento infantil. Em ambas as creches foi identificado o papel da interação afetiva como um aspecto favorável, tanto a relação com a educadora e a criança, e apontando um desfavorável. Identificou-se na pública, através das falas, a necessidade de utilizar mais recursos pedagógicos diversificados. E para as particulares, a importância de ter mais a participação e a interação com a família. Concepções das educadoras sobre o papel do educador. O educador educa tanto a parte pedagógica quanto a parte social da criança. E o educador também assume o papel de incentivar e estimular. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda. Espero que todos estejam bem. Eu vou dar continuidade em resultados e discussões. Bom, a respeito dos aspectos favoráveis sobre o desenvolvimento infantil, observamos que as educadoras de ambas as creches ressaltam que o papel da interação afetiva é um importante aspecto para o desenrolar desse processo, principalmente no que se diz respeito à questão da convivência entre a educadora e a criança. Destacam também a importância de acolher e de conversar bem, e mostrar empolgação e interesse. Os recursos pedagógicos diversificados são outro aspecto considerado muito favorável, por conta que a educação infantil exige que as intervenções sejam planejadas e os ambientes sejam organizados e as condições para a realização das atividades sejam de forma adequada. A participação das famílias. As educadoras enfatizam a importância da interação com a família, tanto em casa como na vida cotidiana na creche, pois uma boa relação das educadoras com as famílias reflete no ambiente da creche, gerando mudanças positivas e uma boa parceria. O conhecimento sobre o desenvolvimento infantil e estimulá-lo. As educadoras destacam que o professor, na condição de mediador, deve ter a responsabilidade sobre as promoções de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Alguns aspectos considerados desfavoráveis. O ambiente sociofamiliar desestruturado. Esse aspecto é o mais frequente nas creches. Os problemas podem ser variados. Nas creches públicas, por exemplo, a questão social, o lugar onde vive pode ser precário, os problemas e as dificuldades que refletem nas crianças. Já nas escolas particulares, a falta de incentivo dos pais com as crianças ou até mesmo uma família que não convive de uma maneira saudável pode afetar a criança. A relação creche-família é desfavorável. Esse aspecto foi o mais visto nas escolas públicas, que têm dificuldade em manter uma relação de parceria com as famílias. Essa relação é vista como frágil e complicada. O desespero do educador. A falta de conhecimento dessas etapas das crianças, a falta de compromisso com conhecer essas etapas, faz com que o educador seja prejudicado diante dessas situações. O desestímulo às ações das crianças, quando o educador não tem conhecimento adequado sobre o desenvolvimento infantil, não vai saber lidar com as diversas situações e acaba desestimulando as diversas ações das crianças. Boa noite, meu nome é Letícia e para fechar o nosso trabalho, vamos apresentar um pequeno vídeo do canal Alfa e Beta que aborda sobre o desenvolvimento infantil e o papel da creche, apresentado pela pesquisadora Alessandra Seabra, que é psicóloga especialista em primeira infância. O papel da creche para o desenvolvimento da primeira infância é relativo. Então, há estudos mostrando que a creche ela
promove sim um melhor desenvolvimento, desde que ela tenha qualidade. Então, esse é um problema sério quando nós pensamos em termos de Brasil, principalmente na discrepância entre a oferta de serviços privados e serviços públicos. Então, a creche, ela poderia ser, sim, um espaço fundamental. Questões como o toque, o cuidado com a criança, o aconchego, né? O ouvir essa criança, o estimular, o contar histórias, incentivar a fala dessa criança, incentivar a expressão de sentimentos, a identificação de sentimentos no coleguinha, tudo isso nessa faixa etária de 0 aos 3 anos é fundamental. Isso pode ser feito em casa, isso pode ser feito na creche, desde que a creche tenha consciência da importância dessas atividades. O que nós temos como uma noção mais genérica no Brasil é a creche como uma cuidadora física. Então, a berçarista vai oferecer a mamadeira, vai dar o banho, vai deixar a criança limpinha e, se ela fizer isso, ela está fazendo o necessário. Não, ela não está fazendo o necessário. Isso é apenas a saúde física da criança. Mas como nós vimos, há outros requisitos que a criança precisa. Ela precisa da interação pessoal, ela precisa da estimulação linguística, ela precisa da estimulação lógico-matemática, que já vai estar ali presente, sim, dos 0 aos 3 anos. Então, se a creche não oferecer essas condições, ela não vai estar cumprindo o papel de incentivar, de promover o desenvolvimento dessa criança pequena. Então, o que nós temos no Brasil é uma ideia ainda muito de cuidado físico. Nós não temos a compreensão da importância dessas outras ações. Bom, e para concluir, né, todo o nosso conteúdo estudado a partir do vídeo também, é importante que se destaque a necessidade de que sejam realizadas mais investigações futuras, que concentrem-se nas relações entre as educadoras, as teorias sobre aprendizagem e desenvolvimento e, propriamente, as ações educativas usadas no dia a dia das creches, tendo em vista a possibilidade de contribuição para o planejamento de intervenções para a qualidade das práticas educativas. Por fim, nota-se o quanto é importante investir em profissionais capacitados na educação, desde a fase inicial da criança, pois a creche não é apenas para cuidar da saúde física, mas sim estimular a fala, a interação, a mobilidade e entre outros. Ou seja, são 4 desenvolvimentos a serem estimulados, que é o cognitivo, a emoção, o social e o físico da criança. Por isso, a necessidade de uma qualidade de educadores e de uma boa estrutura da creche. Desculpa. Ainda no Brasil, temos muita ideia de que a creche é apenas para cuidar das crianças enquanto os pais trabalham. Mas sabemos que vai muito além. É um direito da criança. Podemos encontrar essa afirmação no ECA, no artigo 53, onde diz que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Por isso, a importância de ressaltar essa questão e acabar com a ideia errônea sobre as creches, tanto públicas como as privadas. E, como foi solicitado pela professora, para fechar, deixamos como reflexão para cada um aqui presente e também para a discussão as seguintes perguntas. Atualmente, as creches se preocupam com o desenvolvimento das crianças? Então pense nas suas experiências, nas suas vivências em estágios, em trabalho que vocês tiveram e nos contem, lembrando que não tem certo e nem errado. E também deixamos mais uma pergunta referente qual o papel do educador nas fases iniciais. O que vocês pensam a respeito? Então, espero que todos participem e muito obrigada. As integrantes, né? Somos nós. Muito obrigada e aguardamos a contribuição de vocês sobre os nossos questionamentos.